Fala, juventude, seja bem-vindo a mais um Sinal Verde. Você que está assistindo a gente ao vivo aqui, é um prazer, um beijo grande no seu coração. Você que está ouvindo nas plataformas de stream, porque sim, todo o conteúdo do Sinal Verde vai estar nas plataformas de stream para você acompanhar aí, depois compartilhar com a galera, dizer, pô, esse dia você tem que escutar a galera discutir um tema massa. E aí, como sempre, a gente está aqui fazendo aquele bem amigos, né, Pipe? Temos Pipe e Johan, Raíssa, seja bem-vinda, Raíssa aqui também inaugurando, né, o espaço aqui. Primeira vez no espaço. E Guinho, que também já está com a quase cadeira cativa aqui, cara. Mas como hoje nós temos uma pessoa que está chegando pela primeira vez, nós já concordamos aqui que a gente não responde nada, ela fala todas as respostas. As perguntas teológicas mais complicadas a gente passa para Raíssa. Já falaram que são todas para mim. Crueldade isso, né? Se não fizer perguntas à altura, nós iremos fazer aqui também perguntas a ela. Sabatina. Antes de mais nada, vejam se todos os microfones estão ligadinhos, só pra gente ter certezinha. Falem perto. É o seguinte, aqui a gente tem uma dinâmica pra você não escutar muito a respiração do outrem. Aí você, quando quiser falar, puxa, quando quiser não falar, você se afasta, tá certo? Entendi. Fica essa dinâmica aí que não tem problema nenhum, não vai ficar fazendo barulho. Nada não. Por que você cumprimentou a juventude? Eu não entendi essa Cara, a juventude é o seguinte, a juventude está dentro de todos nós. Ela não tem idade, entendeu? A juventude é a vontade de fazer algo, de aprender mais, de estar na Conferência Oxigênio. Sim. Então, todo mundo é nossa juventude, está assistindo aqui. E a palavra de Deus diz que a gente se renova como águia, né? Então... Olha aí, eu sabia que você ia chegar nesse conceito. Você é um cara muito bom de conceitos, viu? Você é um cara jovem, eu já falei você é um jovem, uma jovem também. É isso. É abraçado pela jovialidade. Falando em jovialidade, um comentário aqui. Eu estava me divertindo aqui. Quando começou a contagem regressiva para começar aqui o Sinal Verde, eu olhei para todos vocês estavam como quem tirava foto nos anos 80, né? Todo mundo parado ainda. Nossa assessoria de imagem ela é bem exigente, viu? Qualquer deslize aqui, o WhatsApp ele nos notifica. Chega bem rápido. Já tem o feedback até do lugar melhor, né? E para sentar, já tá tudo certo. Eu sobrei nos três. É o seguinte, galera. Oxigênio, esse é o último sinal verde. Eu queria ouvir esse ar de vocês aí na casa de vocês, tá? Mas obrigado aí pela essa referência, foi muito bom. Porque é o seguinte, amigos, a nossa conferência não acabou, mas o nosso sinal verde, até porque a gente quer terminar amanhã de um jeito bem específico, então hoje é o último dia de fazer esse compilado, né? Mas para você que tem acesso à conferência, vai poder ter acesso aí a tudo isso durante muito tempo, vai ficar com você e toda a conferência. E você que fez o Oxigênio Plus, que se inscreveu para o Oxigênio Plus, amigo, a partir da próxima semana, a gente já está liberando, já está montando tudo, organizando tudo direitinho, mas tem ainda mais 12 palestras para você escutar. Aí você diz assim, caramba, adorei a conversa hoje de Thiago Matos, e Igor estava dizendo, meu irmão, adorei a conversa de Diego e de Thiago Matos. Sabia que tem palestra deles? Para quem adquiriu o Oxigênio Plus. Então, e além dela também, tem gente aqui que eu sei que fez palestra para lá. Quem que fez aqui nessa mesa aqui que fez palestra pro Oxigênio Plus? Que eu já sei. Eu. Johan fez. Não fizeram não ainda? Tentei, viu? Tem que fazer, pô. Não tem não como fazer uma palestrinha para lá? Tem o Oxigênio Plus. Vai ser um crédito que vai ser acrescentado aí, porque é crédito, né? Não, aqui o Sinal Verde acaba às 11, então... Já grava. Entre 11 e 5 da manhã que você vai embora, você tem aí todo Mas tempo. isso ainda está sendo trabalhado para o crédito do Plus. Você vai contratar, nesse exato momento, vai aparecer agora. Não vai aparecer. Ô, Samuca, só uma pergunta aqui. O pessoal que, porventura, se arrependeu de não ter feito a sua inscrição do Oxigênio Plus e vai ouvir falar sobre o oxigênio, porque realmente um evento como esse, desse calibre, vai ainda repercutir. Se alguém quiser fazer a inscrição para poder assistir o oxigênio, é possível? Ter acesso ao conteúdo, né? Não vai poder mais participar ao vivo, né? Porque, como a gente sempre falou, a principal ferramenta aqui pra gente sentir que isso é uma conferência acontecendo é o ao vivo, né? Sim. Então, por mais que tenham coisas gravadas, é a nossa entrada, a gente faz questão de entrar, de trazer você, de aparecer, deve estar aparecendo aí, se não tá, já apareceu, as postagens da galera, enfim. A ideia é isso. Então, isso
talvez você não tenha acesso. Mas, não vai, quer dizer, talvez não, você não vai ter acesso. Mas o conteúdo pode ter acesso sim. Então, assim, eu não sei ainda, porque o pessoal ainda dessa parte de tecnologia não fui informado ainda, mas acredito que amanhã vamos lançar alguma coisa nesse sentido. Para você que quer ter acesso, que não fez a inscrição do Oxigênio Plus e quer ter acesso ao Oxigênio Plus, ou seja, essas outras 12, 13, 14 palestras. Eu tô falando 12, 13, vamos botar 12, mas é porque aí, por exemplo, o Johan já entrou aqui, já deu teremos mais uma palestra. Teremos mais. São mais de 12 palestras. E aí você pode tentar adquirir, né? Se você não fez o Oxigênio Plus. E se você não fez, mas assistiu, por exemplo... Porque muita gente fez isso. Botou na TV, começou a assistir com a família. Sim. Na casa, né? Então eu só fiz uma inscrição, a outra pessoa só fez inscrição. Não, se eu não fiz nada e eu tô ouvindo que teve um oxigênio que bombou e eu quero fazer agora. Quero ter acesso a isso. Então pronto, a partir de amanhã a gente vai lançar aqui como é que vai ser esse acesso aos conteúdos do Oxigênio e do Oxigênio Plus para você. Pronto, é isso. Que maravilha. Beleza? Dito isso, último dia de conferência, hoje falamos sobre transparência, que ontem mesmo eu até trouxe assim como um conteúdo que eu achei interessante, porque a gente vinha falando assim dentro do contexto, né, de Atos, né, que é a nossa Atos 2, obrigado. Você monta do lado do pastor por causa disso. Já lembra tudo. Já lembra tudo. Passei dessa. Atos 2, que a gente vai lendo ali à medida e vai entendendo a conferência nessa dinâmica, né? Na dinâmica da missão, na dinâmica da oração, do ensino, enfim, como os discípulos estavam vivendo naquele momento, entendendo os seus propósitos e tudo mais. Mas aí chega esse tema transparência, que fez todo mundo, de certa forma, sentir... Mas o que é que se trata de transparência? E, Johan, quando vocês estavam discutindo sobre isso, sobre cada tema, e vocês, inclusive os pastores podem falar sobre isso, da onde veio essa necessidade de entender transparência como um tema importante para a gente conversar entre pastores, entre líderes de igreja? A gente entende que Atos capítulo 2 é um relato de uma igreja primitiva e essa igreja serve de muita referência para a saúde da igreja, né? E um dos aspectos da espiritualidade não é somente você adquirir conhecimento, absorver conhecimento, ou se não, proteger e preservar conhecimento, mas é também o quanto aquilo que você conhece, isso lhe transforma de dentro para fora, né? Então, quando a gente olha o relato de Atos, a gente percebe muito que o fruto do conhecimento, do entendimento, da experiência, tanto com a obra, a palavra e a pessoa do Cristo, ela vem a gerar um processo de mudança que vem de dentro para fora. Então, a transparência é esse valor que nós devemos manter na igreja, né, na vida da igreja, para que a igreja não seja somente uma instituição de transferência de conhecimento ou de estabelecimento de conhecimento, mas sim um corpo vivo que se transforma à medida que aprende, conhece e se relaciona, né? Então, a gente olha para essa questão do que essa palavra faz em mim, faz comigo, né? Como ela mexe comigo. Então, a gente olhou em Atos e enxergamos essa importância de falar, né, da nossa vida frente à palavra, né? E eu acho que esse tema, especificamente de transparência, é um tema que ele percorre, claro, a experiência da igreja, até por causa dessa relação que a igreja tem com a cidade, com a sociedade. Mas ele é um tema muito visível agora, né, nesse mundo que a gente vive, tecnológico, de exposição. Então, assim, a palavra de Daniel hoje falou muito sobre isso. Eu achei muito interessante como ele trouxe uma percepção sobre a transparência que a gente às vezes confunde, né? Eu lembro que exibicionismo não é a mesma coisa de transparência. Eu achei isso muito legal. Porque, no final das contas, quando você tem lá os algoritmos dizendo que você tem que postar isso, aquilo, da tal hora, tal momento, vá lá, mantenha, porque é assim que você vai crescer. Então, é assim que você vai ser visto. Então, você começa a expor sua vida, né? Expor os detalhes, coisas íntimas, que ali são as pérolas que você não deveria estar compartilhando, né, com os porcos. Porque tem gente que não é digno, ou talvez não seja... não tenha necessidade de conhecer esse espaço dessa vida, esse ambiente da sua vida. E aí eu sei que nós aí, enfim, como vocês lidam com isso pessoalmente, né? Como vocês lidam com a exposição da vida de vocês? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu trabalho com comunicação, trabalho com redes sociais, trabalho com essa parte de marketing, de comunicação.
mas de uns tempos pra cá, principalmente no período pré-minha filha, quando eu descobri que a gente tava grávido, alguma coisa na minha cabecinha mexeu, que eu não consegui mais ser a mesma pessoa do ponto de vista da expressão nas redes sociais, assim. Eu comecei a ter mais prazer com a minha intimidade, sabe? De, às vezes, realmente... mas eu nem sabia que tu foi. Não, eu fui lá para aquele lugar com a minha família e tal. E parecia um evento íntimo mesmo, que eu não senti tanta necessidade das pessoas convergirem com aquilo, né? E aí, eu não sei se vocês já tiveram esse... Tem um termo até que as pessoas dizem que é, tipo, medo de ficar de fora. É um termo em inglês que... FOMO. FOMO, que é Fear of the Missing Out. Isso, tem esse medo de ficar de fora. Tem que parabenizar o pastor aqui, o inglês está em dia. Esse aí terminou bonito. Mas esse termo, né, de que as pessoas estão sempre querendo consumir. Enfim, como é que vocês lidam com essa relação com as redes sociais e a exposição da vida de vocês? E aí, quem quiser começar? Posso? Por favor. Raíssa, por favor. Então, vamos lá. Samuca, eu já me sinto num lado, assim, inverso do que o mundo, vamos dizer assim, percorre, né? Eu sou uma pessoa que normalmente sou bem discreta com a minha vida. Eu sou aquela pessoa que eu preciso ter um ambiente seguro para eu poder compartilhar, né? E saber que ali é o lugar seguro, de fato, de eu colocar meus anseios, dividir. E eu vejo muito que a sociedade caminha para isso. Cada vez se expor nessa transparência para que o outro veja, para que o outro perceba, né? E antes de entrar aqui ministerialmente, né, eu trabalhei numa empresa que a gente era cobrado por isso. A gente precisava expor o tempo todo a nossa vida para que a gente pudesse ser interessante. Era uma política interna da empresa? Era uma política da empresa onde a gente precisava colocar aquilo para que a gente se tornasse interessante, para que, enfim, os nossos parceiros, os nossos stakeholders, eles conseguissem ver aquilo ali como algo que, poxa, chama atenção, todo mundo é muito digital. E aquilo sempre me incomodou, porque eu via que soava uma falsidade, né, e uma vida que não precisava estar dividindo ali para todo mundo, né? E quando eu escutei um pouco da palavra de Daniel, eu achei muito importante, porque quando a gente pensa em transparência, a gente fala de uma transparência que leva a gente a um relacionamento, né? E esse relacionamento não sou eu com os meus seguidores, esse relacionamento é 1 a 1, né? É um relacionamento que transforma, é um relacionamento que eu com você, enquanto igreja, vou dividir minha vida, eu encontro em você um ambiente seguro e através desse ambiente eu vou confessar meus pecados, eu vou ser transformada, mas é ali que eu vou encontrar de fato esse lugar certo de transparência, né? E não nesse ambiente social, de rede social. Pelo menos assim, eu me sinto muito desconfortável quando às vezes até eu entro na rede social e vejo lá aqueles vários posts da vida. Parece que a pessoa não vive assim. Ela não tá vivendo hoje, ela não tá vivendo dividir de mesa ou de fato aproveitar o que de fato relações 1 a 1 podem transformar e podem gerar transformação. É meio que assim que eu olho. E aí eu acho que quem é pastor, nesse caso especificamente, falando para vocês três, aí tem uma exposição natural do ministério, né? Então, como lidar com isso, assim? Porque aí, de certa forma, as pessoas... não sei se elas cobram, vocês já chegaram a sentir essa pressão de cobrar? Não, pastor, eu queria saber o que está acontecendo, alguma coisa desse tipo, não. Mas acompanham, perguntam, interagem. Naturalmente sim, né? Assim, cobrança de exposição, eu acredito que eu, pelo menos, nunca recebi. O que eu ia falar, assim, eu acho que é importante a gente levar em consideração que o centro do problema não está necessariamente nas mídias sociais. O que acontece é que as mídias sociais e essas plataformas que hoje as novas tecnologias vão oferecendo cada vez mais, é uma sensação de que nós temos agora o poder que antes estava na mão de outros, mas essa expectativa de ideal, onde eu sou conhecido ou eu me torno parecido com aquela pessoa que é uma referência para mim, ela é uma realidade desde os tempos do rádio. Ela é uma realidade desde os tempos do teatro. Então, assim... Sempre que alguém tem um holofote, tem uma oportunidade. Tem um holofote, existe alguém querendo o holofote ou querendo ser ou parecer com aquilo que me parece ser uma vida perfeita. Então, eu acho que a essência do problema precisa estar na nossa consciência, e é aí onde eu entendo
que o Evangelho tem um papel fundamental, porque ele vai nos conduzir em um confronto de amor ao lugar de nós nos encontrarmos no ideal do Cristo. Então, quando nós temos essa convicção de que o ideal não é o que está no holofote, porque veja, se eu tiro do contexto o conceito dessa essencialidade do Cristo, então, da mesma forma que a Xuxa lá atrás era o referencial de como uma pessoa, uma criança, um adolescente deveria ser no futuro, e isso conduziu o conceito de vida ou de superficialidade daquela geração, hoje, qual é o problema? O problema é que nas mídias sociais eu não tenho só a Xuxa, mas eu tenho um bocado de gente que está fingindo, e eu não estou dizendo que todo mundo finge na internet, mas a realidade da internet não é a vida real. Então, de certa forma, está todo mundo expondo ali o que convém para aquela necessidade. É um recorte, né? É um recorte. Mas eu não tenho tempo de explicar para as pessoas que estão consumindo esse conteúdo que aquilo é um recorte. Então, elas vão viver segundo um ideal que, na verdade, é um recorte. Então, esse ideal muda a pessoa, não é o canal que muda. Se a gente tirar as mídias sociais, a gente vai continuar buscando ideais de vida em outros lugares. Então, o Evangelho, ele acaba nos trazendo de volta para o centro e para a essencialidade do que de fato converte o nosso coração. Então é importante a gente entender que as mídias sociais, e eu acho que de certa forma foi falado isso aqui, elas não são em si o nosso inimigo. O nosso inimigo somos nós mesmos e a vaidade que sempre esteve em voga, sempre esteve como busca de protagonismo dentro do contexto. A questão é, o momento atual nunca foi tão confortável para que a gente se esconda nesse padrão de ideal, porque agora ele está nas minhas mãos. Não é mais a televisão que diz quem é a pessoa. Eu posso me tornar essa pessoa sem o esforço que antes parecia que eu deveria trilhar. Então, o momento atual ele é mais sensível porque agora as pessoas que ganham muito dinheiro como eu gostaria de ganhar, as pessoas que têm a fama que eu gostaria de ter, as pessoas que se relacionam com as pessoas com quem eu gostaria de me relacionar, hoje são as pessoas que não tinham nada, mas fizeram alguns vídeos e se tornaram muito famosas pela naturalidade com a qual fazem o conteúdo que fazem. Ou seja, a impressão de que eu posso também nunca esteve tão acessível a nós. Mas você não acha, assim... Não é o fato das pessoas, né, se sentirem pressionadas, né, talvez a entrar nesse ritmo, nessa dinâmica, né? O que eu quero dizer é o seguinte: você vai lá, tá aqui no Sinal Verde, alguém lá da Ponte BH posta uma foto assistindo Pipe dar um show no Sinal Verde. Aí você fica naquele, poxa, o cara foi lá, postou, marcou, ele publicamente fez uma mensagem honrosa sobre mim. Ele quis dizer assim, poxa, eu gosto desse cara. Então, ele foi afetuoso publicamente para você. Então, você vai lá e, de certa forma, responde a ele, né, da mesma maneira. E isso cria um sistema. Né, um sistema de disposição, um diálogo, né? Disposição afetuosa, né? E aí às vezes a gente vai se perdendo nessa história também, isso. Assim, em que momento a gente tem que parar, qual momento que a gente tem que pensar sobre isso, quando isso incomoda, vocês se sentem pressionados muitas vezes a fazer esse tipo de coisa? Olha, eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa aprender com Cristo é que antes que eu faça algo, nele eu sou alguém. Então, a primeira coisa que eu tenho que ser em mim mesmo é eu, enquanto um homem, pai, esposo, enquanto filho, eu preciso entender que eu tenho que ser transparente com aquilo que eu sou em mim mesmo. A partir daí, eu consigo ser sincero com aquilo que eu sou e sinto, então eu passo a me ver de forma certa. E em Cristo, eu vou nele me relacionando e me reconstruindo a sua imagem. Logo, eu passo a me enxergar diante do outro diferente. Então, as minhas redes já não espelham essa forma que eu tento ser algo a partir delas. Eu só expresso algo que eu já estou buscando e trabalhando em mim mesmo. Então, a primeira coisa que nós
temos que ter sermos transparentes com a gente mesmo. E é isso que Cristo nos ensina. Justamente porque em Cristo eu aprendo que não é o que eu faço que ganha a Deus, mas é aquilo que Cristo fez que me ganha, e agora eu vivo em gratidão a Deus. E uma das coisas mais lindas é que quando a gente percorre tudo isso, a gente vai encontrar uma outra coisa que é linda, e que eu creio que a transparência é a apologética do mundo moderno. A palavra de J.R. Vargas, ele falava assim, né, que a sociedade da transparência. Ele citou isso dentro do estudo lá que ele fez. Eu achei legal, porque ele colocava essa coisa da correria do dia a dia e tudo mais, e a correria, essa exposição, esse monte de coisa que a nossa sociedade e essas ferramentas de comunicação trazem, e ele coloca assim como 3 soluções, né? Ele tentou ali colocar 3 passos, assim, 3 soluções: contemplação, reflexão e verdade, como estruturas para a gente lidar com essa sociedade da transparência de uma maneira a aproveitar o evangelho em nossa vida. Eu acho legal a gente também tentar fazer essa distinção, né? O Guanais acho que foi muito feliz nessa comparação que ele fez, né? Mas transparência e exposição são 2 coisas completamente diferentes, né? Eu não sou uma pessoa, eu não me considero alguém da internet, até porque a minha autoavaliação é que até a espontaneidade na internet não é espontânea, né? Então, eu não consigo encontrar assim muita graça nisso. Então, não me vejo alguém nesse sentido tentado, ou que curte, ou que isso aqui é uma... E eu acho que o nosso desafio no tocante à transparência talvez seja olhar para a internet não como um ambiente correto para que a transparência venha a ser exercida. Se uma vez nós não conseguimos ser espontâneos de forma espontânea, né, talvez não é ali, né? Então, qual seria o exercício de resgate da transparência bíblica, ou do que Cristo, quando nos traz a consciência, espera de nós, frente ao mundo que está cada vez mais estético, cada vez mais superficial, cada vez mais maquiado, cada vez mais editado, né? Então, qual seria esse exercício, né? E eu acho que quando a gente fala de transparência pautado nas relações de Cristo no Evangelho, a gente percebe muito claramente que Cristo, como a verdade, ele, ao se apresentar para as pessoas, o exercício era: à medida que você conhece a verdade de quem eu sou, eu vou revelar também a você a verdade de quem você é. E a confissão, conversão, santificação, ela é proveniente dessa colisão entre a verdade de quem Cristo é com a minha verdade, né? E aí, qual é o grande desafio? É que na exposição não existe consciência. Na exposição o que existe é ludibriação. As pessoas, quando se expõem, elas estão buscando sensação. Né? O que vai me causar? Quem aqui nunca se pegou ansioso quando você fez uma publicação, você lacrou numa foto bem editada com aquele versículo bem top, e você se pegou buscando sensações a partir da interação que aquela sua publicação poderia gerar? Então, isso é o ambiente da exposição. O ambiente da transparência é o que nos transforma, não nos traz, a princípio, boas sensações, mas nos traz senso. Então, aqui nós temos talvez a diferença entre uma vida pautada nos sentimentos e uma vida pautada no senso. Sensações versus senso, né? Sentimentos versus consciência. E aí, quando nós olhamos para o nosso desafio do Evangelho, o desafio é: ande segundo o que você sabe, não segundo o que você sente. Jó teve essa experiência com Deus, né? O que ele sentiu se ele fosse colocar nas suas redes sociais aquilo que ele sentia, seria catastrófico, né? Então, o que ele sentiu? Ele sentiu coisas terríveis. Mas no final do processo, porque houve transparência, o que ele diz é: eu bem sei que tudo pode. Né? Não é eu bem sinto, não estou sentindo que Deus pode todas as coisas. Não, eu bem sei que tudo pode, né? E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, a vida de um cristão que vive esse exercício de uma transparência, ela pode ser inclusive desconfortável, até mesmo para nós podermos nos libertar de alguns vícios, pecados e maus hábitos. Esse desconforto, ele é terapêutico. Agora, ela é pautada nesse senso. O filho pródigo, quando volta para casa, não volta porque estava sentindo saudade
de casa. A Bíblia diz que ele vem ascenso, se põe de pé e volta para casa. Então esse exercício, ele talvez seja um exercício que não compreende muito a nossa dinâmica de rede social. Se você é alguém que, na minha rede social eu sou um livro aberto, eu falo tudo, a gente pode pegar até exemplos para concluir minha fala. Pessoas da mídia, quando aparecem chorando, desesperadas, na rede social, sem maquiagem, sem nada, chocam a gente. Por quê? Porque esse ambiente não foi criado para isso. E não é nesse ambiente que você vai encontrar resposta para a sua dor e o seu choro, né? Então, eu diria, a transparência na rede social, ela é errada nas duas instâncias. Uma, porque você não vai conseguir ser de fato espontâneo. E se de fato você conseguir ser espontâneo, você está num lugar inadequado. Então, eu acho que esse é o desafio. Eu não ia falar muito, não. Perdoa, eu vou ficar agora... Sinal verde, galera, para falar mesmo. Isso, falar mais, né? Não, eu quero... Raíssa, o que você acha que eu falei? Não, eu concordo plenamente. Quando, antes até dele concluir a fala, veio muito isso na minha mente, do tipo assim, a transparência, ela gera um desconforto na gente, né? Porque a partir do momento que a gente é transparente, primeiramente com Deus, onde a gente confessa nossas falhas, onde a gente foca, né, e fala sobre os nossos pecados, aquilo gera um incômodo em nós, né? Porque a gente é confrontado através da palavra. E é claro que a partir do momento que a gente gera em nós essa transparência em Deus, a gente também aperfeiçoa a nossa transparência com o próximo. Eu falo até em momentos assim, até na minha vida mesmo de casada, de coisas que em oração eu falo para Deus e que eu sinto que eu preciso dividir com meu marido. As coisas, elas funcionam de uma forma diferente. Eu me sinto em comunhão com ele também, né? Então, isso gera algo que gera ser um. E eu não estou falando somente na relação de homem e mulher, mas eu acho que isso a gente pode encontrar, sim, em pessoas da igreja, em lugares de confiança. Então, eu percebo que a transparência depositada no lugar certo, sim, ela gera esse desconforto em nós. Ela gera porque, na verdade, nos coloca à frente a um espelho, né? E aí faz com que a gente olhe uma realidade que às vezes incomoda, que a gente diz, isso aqui não é o espelho de Cristo, eu não estou sendo o espelho de Cristo nisso, o que é que eu preciso fazer? Né? Então, essa transparência com Deus vai gerar também, vai reverberar no outro, né? Vai gerar no outro também essa vontade de você dividir e de dizer assim, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, né? Me ajuda a caminhar dessa forma, porque nesse lado aqui da vida tá difícil, né? Então, eu sinto, né, esse ambiente, essa fala, né, que o Johan fez, que é esse lugar que gera esse desconforto em nós. Pelo menos assim, analisando um pouco da minha vida, com as palavras que foram trazidas hoje, eu fui fazendo vários links e percebendo esse desconforto, né? E que é bom, porque isso vai gerar transformação. Tem o outro lado da história também, que é assim, aí tem a gente tá vivendo a sociedade da transparência, como o J.R. Vargas falou, então ninguém tem tempo para pensar, ninguém tem tempo para refletir, não existe verdade, a verdade é sempre questionada. Mas existe o outro lado da história que eu acho que, inclusive, assim, o mercado corporativo, em certo ponto, construiu muito essa ideia de pessoas inabaláveis, né? Que você tem que ter uma postura, você não pode errar. Se você é líder, você não admite seus erros, você bota a culpa em alguém, você tá ali. E eu acho que, de certa forma, a igreja também foi construindo essas figuras dos pastores que não podem errar, enfim, usando até o exemplo de Daniel, que Daniel falou lá, que era o pastor que chegou e disse assim, bicho, eu vou morrer, eu vou parar aqui porque eu vou morrer. Né? Então tem esse outro lado da falta de transparência, né? Eu acho que em certo ponto como é que lida com isso, né? Como é que aí acho que seria bom ouvir de vocês como é que o pastor deve lidar com essa exposição regulamentada, digamos assim, até onde se vai eu estou passando por uma problemática, eu preciso que alguém me ajude, preciso de ajuda. Como é que faz com isso? Eu queria entregar aqui o Igor. Não, eu acho legal, cara, você falar acerca da própria realidade da Ponte Natal no princípio do valor da terapia para vocês, né, enquanto pastores da igreja. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana de você falar. Nós quando começamos a Ponte lá, a Ponte ela é regida assim, existe a liderança do pastor, a referência de liderança do pastor, mas existe um conselho, né? Então, uma das coisas que foi estabelecida desde o princípio é que, de forma deliberada, o conselho determinou que eu, como pastor da igreja, fizesse terapia para que eu não concentrasse em mim as dores que são da comunidade.
né? E a gente sabe que isso é humanamente extremamente possível de acontecer e geralmente é o que de fato acontece. A gente não sabe, às vezes, separar o que é a dor do irmão da nossa dor, porque nós, na nossa condição pastoral, precisamos ser essas pessoas que vão atrás dessa ovelha que está perdida de certa forma e precisa dessa referência pastoral. Então, de forma deliberada, o conselho estabeleceu que eu deveria, como pastor da igreja, fazer terapia. E isso tem sido um processo, assim, de autoconhecimento impressionante. Impressionante, porque eu coloco nessa posição, eu saio dos meus papéis, digamos assim. Eu aprendi há muito tempo atrás que eu não sou os papéis que eu tenho. Há muito tempo atrás eu já tinha aprendido isso. Por quê? Porque, de fato, a minha vida ela é multifacetada em papéis. Eu não sou integral, eu sou um empresário. Além de empresário, eu sou pastor. E além disso tudo, e acima de todas essas coisas, eu sou um representante de uma família que tem um núcleo familiar, eu sou pai, eu sou marido. E esses papéis, se eu me posiciono diante da minha vida a partir dos papéis, eu perco totalmente a minha identidade. Porque em determinado momento eu sou pastor e eu não posso corresponder como pastor à minha posição como empresário. E em momentos onde eu sou empresário, eu não posso interferir de forma pastoral na vida de ninguém, porque ali eu estou numa posição de empresário, eu sou um executivo, eu estou no mundo corporativo. E como é que eu lido com essa dicotomia quando eu estou na frente do meu filho de 3 anos, que precisa de mim como uma referência paterna, não como executivo ou como pastor? Então, a condição de me encontrar e de fazer essa jornada de autoconhecimento, tirando os papéis, tem feito do processo um processo de autocontrole, um processo de reconhecimento dos limites da minha humanidade. Então, eu não tenho crise em dizer em púlpito, nem na frente dos meus clientes como executivo, como empresário, que eu sou um ser humano limitado e que tem um momento na minha vida onde não dá para eu continuar indo. Tem um momento na minha vida onde não dá para eu atender a pessoa, porque se eu atender aquela pessoa, eu vou fazer mais mal do que bem para ela. Sim. Então, eu não posso me colocar no papel de exposição por causa da necessidade de cuidar, se eu não consigo cuidar, se naquele momento quem precisa ser cuidado sou eu. Então, essa transparência, e eu sou uma pessoa que, inclusive em terapia, fui percebendo que eu tenho uma expectativa de perfeccionismo que eu não imaginava que eu tinha. Eu me cobrava mais do que o retorno, o feedback das pessoas tinham a respeito dos resultados daquilo que eu fazia. Quando as pessoas chegavam para mim dizendo assim, foi muito bom o que você fez, que mensagem abençoada, ao invés de aquilo, de certa forma, se tornar um lugar de conforto, para eu dizer, estou no caminho certo, se tornava uma crise de ansiedade, porque eu dizia assim, essa pessoa está vindo falar comigo porque ela quer me agradar, mas na verdade não foi isso tudo que ela está dizendo. E isso cria um processo de um ciclo vicioso, onde eu estou cada vez mais me colocando numa posição de cobrança, porque a pessoa está querendo me agradar, porque não foi bom, e agora eu preciso fazer melhor, mas aí ela vem e diz, foi muito bom, e eu digo, ela está querendo me agradar, porque não foi bom de novo, e agora eu preciso melhorar. Então, veja só. Vira um ciclo, né? Aí o sinal está verde, mas numa posição pejorativa. Né? Assim, tem horas que o sinal não dá para estar verde. Tem que ficar vermelho, tem que parar. Então, esse processo de autoconhecimento, ele foi muito importante para mim. Inclusive, recomendo, assim, conselhos, deliberem diante dos seus pastores, porque eles estão morrendo. Eita. Então, a igreja precisa interferir nesse processo, porque às vezes o pastor está nessa condição, ele é o cara que está consumindo, aí vou trazer o contexto lá das redes sociais, ele é o cara que está consumindo a expectativa de ser uma pessoa que Deus não precisa que ele seja, mas a igreja às vezes sem perceber está condicionando a posição dele a ele ser, e aí ele vai adoecer, não tem outra alternativa, ele vai adoecer e vai morrer. Só a título de uma reflexão bem rapidinha sobre isso, eu acho que quando a igreja ela deposita na sua liderança a perfeição e a impecabilidade,
o que está acontecendo? Essa igreja está decidindo não se tornar responsável como ela poderia ser, por isso ela elenca quem são os ungidos, os escolhidos, para que haja ali uma omissão de responsabilidade. E essa liderança muitas vezes se conforma com esse tipo de cultura, porque, embora sabe que não é perfeita, sente-se segura porque eles acreditam que eu sou, e o fato de ser perfeito me tornaria talvez insubstituível. E aí fica um ciclo vicioso, onde no fim todo mundo sabe que todo mundo tem problema. No fim, todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Mas nas entrelinhas nós preferimos manter assim, porque aí a igreja se omite da sua responsabilidade e pastores, líderes, homens e mulheres de Deus se sentem mais seguros, né? Qual é para mim, o grande abismo e tragédia que se impõe numa realidade como essa? Quando eu faço o exercício de, como pastor e líder na minha comunidade, ser vulnerável, o Thiago Matos falou sobre isso no papo dele, né? Foi muito legal. Existe uma conexão. Então, a transparência, eu acho que ela tem um caminho. Transparência traz consciência, primeiramente para mim, segundamente para o outro. Traz também o senso de confissão. Uma vez que eu tenho consciência das minhas limitações, isso me leva a uma tratativa e também me leva a um processo de comunhão. Quando eu consigo falar das minhas fraquezas abertamente nessa consciência e eu confesso isso, eles até usaram o verso de Paulo, né? Ali onde sou fraco e sou forte. Por que você é forte? Porque quando você é fraco, você percebe que você precisa de ajuda. E muitas vezes forte você não pede ajuda para ninguém. Isso aí. E quando você pede ajuda, você descobre que você é forte porque você não está sozinho. Então é consciência que gera confissão, que leva à comunhão, né? E nessa perspectiva, quando um pastor e um líder decide ser transparente para com a sua comunidade, gera-se nessa comunidade, através desse vínculo de comunhão, responsabilidade. Então a comunidade olha para aquela pessoa e diz assim: peraí, o pastor faz terapia? Isso me responsabiliza agora a responder se eu careço ou não de terapia de uma forma totalmente diferente. Se ele não fizesse, isso não era uma responsabilidade para mim. Assim também os demais assuntos e desafios da igreja, né? Então, uma liderança transparente e humilde, submissa e que fala das suas vulnerabilidades, isso gera comunhão e responsabilização também para a igreja. Eu penso assim. Muito bom, muito bom. Muito legal. A gente vai ter uma pergunta lá do Telegram, pessoal. Manda vídeo pra gente. Daqui a pouquinho o pessoal aí meu diretor tá falando aqui no meu ouvido. Eu acho que essa questão da didática que a gente acaba aprendendo, né, como comunidade, de você ver o pastor. Eu lembro, assim, muito impactado quando eu vi a primeira vez Guilherme Franco pregando e ele expondo, assim, algumas coisas que eu fiquei assim... Eu nunca tinha visto aquilo. Esse é o ponto. A relação que eu tinha com os pastores, e assim, não estou falando mal dos pastores, não. Foram homens de Deus que me inspiraram muito. Mas aquilo teve um nível de didática na minha vida, de entender, caramba, essa figura aí, ela sofre das mesmas coisas que eu e tudo mais. E eu acho que isso não só me aproximou, não só dele, né? Não só da figura do pastor, como você falou, abre espaço para a relação, mas me aproximou de Deus também, porque muitos dos meus pecados, muitos dos meus medos, né? Às vezes de assumir uma responsabilidade ou algo do tipo, tinham a ver com a minha percepção de ser incapaz. E aí quando você vê que alguém que você considera muito capaz fazendo aquilo que você acha que é impossível para você fazer, então também disse assim, beleza, Deus, então tá certo, o Senhor tá me chamando para isso, vamos para lá. E aí, podemos botar aqui, meu diretor, esse vídeo. Então, vamos botar o de vídeo, que eu acho que é do Gustavo, mandou pra gente. Botar vídeo vai sair aqui pra gente ver? Não, eu vou ter que... Pra quem tá ao vivo agora vai assistir. Mas pra gente aqui eu vou... Vamos olhar pra tela pra gente também assistir assim no imaginário, né? Eu repasso aqui pra vocês, vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Gustavo, faço parte da Ponte Recife Antigo. Queria fazer a seguinte pergunta: como é que a gente constrói um ambiente de transparência, um lugar onde, independente da hierarquia que haja na igreja, possam as pessoas se sentirem livres para falar sobre as suas fraquezas, sobre as suas dificuldades, sobre os pecados e as vulnerabilidades que cada uma tem, né, nesse ambiente de discipulado mútuo,
e que assim possa haver um aperfeiçoamento espiritual da igreja. Olá, pessoal. É isso. Acho que a gente acabou respondendo um pouquinho, mas vamos elaborar. Com certeza. Eu vejo que como igreja local, isso parte muito do pastor. Perfeito. A gente percebe muito claramente quando o pastor é da galera ou não é da galera. Se ele é alguém que está no meio das pessoas, as pessoas inevitavelmente vão ver as suas falhas e vão se ver. Eu, há uns 2 meses atrás, porque quando eu não prego, eu dou aula, né? Para turminha de 10 a 12 anos, sempre. Certo. E tudo mais. Aí era meu dia. E fui. E tinha a filha do cara que vive há 20 anos na minha casa, frequenta lá sempre, mas eu dei aula ali. E ela chegou em casa e falou: papai, é a melhor igreja do mundo. O pastor é gente, papai. Só que essa menina, ela vive na minha casa, amiga dos meus filhos, mas naquele local eu era alguém, sim, super, super, super. E isso, sabe, falou assim: nossa, o Pipe é muito legal, ele brinca com a gente e tudo mais. Por quê? Porque isso parte do pastor, da liderança, de se colocar como igual. Por quê? Eu conheço, porque eu já vivi em mega, né, tudo mais, aqueles cultos muito grandes, aonde existe claramente essa distância entre o púlpito e o povo. Então, isso é importante, e também a confiança. Coisas que são ditas, né, não devem ser compartilhadas. Até mesmo entre nós pastores. Nós temos que resguardar as nossas ovelhas em conselhos, para que elas saibam que aquilo que elas dizem é importante para nós, e a gente então faz isso. E mais outra coisa é que todo pastor ele deve gerar novos líderes que são também, sabe, que vão replicar isso, e isso vai contaminando a igreja. E isso parte de baixo, porque nós vamos de baixo para cima. Então, assim, eu vejo que a gente está num meio onde a igreja ela precisa ser esse espaço, lugar onde aqueles que não se sentem bem fora de vir e falar dos seus vícios, dos seus medos, que eles encontrem em nós isso. Então, isso parte muito de várias outras coisas. Eu até vejo muito que a igreja ela tem algumas coisas que, se ela passa a ser clara nisso, assim, ela ganha muita gente. Uma coisa, com o dinheiro. São pouquíssimas igrejas que se fazem transparentes aos seus membros com aonde está indo o dinheiro. Verdade. Eu tenho, e já vivo isso há 5, 6 anos, de ter isso na minha ali. E é impressionante quantas pessoas veem aquilo, elas olham aquilo e falam assim: agora eu posso confiar. Nossa. Por causa disso. Então, essa transparência, ela parte lá do núcleo ela passa até eu e o outro, ela vai até o eu e o nós, e ela chama a igreja a um tempo fake, né? Para que ela mostre-se ao mundo. Fala assim: olha, ali tem um povo que lida bem com as pessoas e com aquilo que elas, né, assim, os recursos, né, trazem ali. Então, eu acho isso muito legal. Excelente. Feito. O que eu achei também bem preciso na fala do Pipe, que talvez pareça contraditório de início, anonimato não é
antagônico à transparência, né? Então, a pergunta que ele fez, eu acho que se a gente conseguisse tentar traduzir no ambiente, eu diria... A primeira coisa é você entender que o ambiente da qual você vai decidir ser transparente nessa instância de fato ser vulnerável, falar dos seus pecados, suas falhas de caráter, primeiramente precisa ser um ambiente de intencionalidade. Então, você está falando com pessoas que estão comprometidas com você e com a sua restauração. A outra coisa é esse ambiente, por estar comprometido, é um ambiente de anonimato. Então, o que é falado nesse ambiente precisa, de fato, permanecer no ambiente. A terceira coisa, talvez que nos ajuda a ver o quanto a gente está sendo exitoso nas nossas companhias, é a mutualidade, né? Então, o quanto você também está no ambiente que você está abrindo a sua vida e você percebe que, de fato, o ambiente é tão confiável e existe tanto compromisso que outras pessoas também estão abrindo a sua vida, né? E, por fim, o que tem me ajudado muito na minha própria caminhada, eu encontro parceiros de prestação de contas, pessoas que vivem lutas como as minhas, pessoas que talvez, ao ouvir as minhas falhas, elas não vão me olhar e dizer, mas como assim? E aí, a segunda figura é a figura mesmo que eu poderia chamar, talvez a nossa linguagem evangélica condenou essa figura do padrinho, né? Ou de um apadrinhamento, que seria o quê? Seriam pessoas das quais nós podemos olhar e dizer assim, eu sei que essa pessoa já passou por essa luta, esse desafio, e essa pessoa tem encontrado em Cristo forças para que pela graça ela se mantenha equilibrada. Então, quando a gente estabelece somente no nosso nicho de amizade prestadores de contas, é muito fácil se haver a comunhão, o entendimento que vira às vezes conivência. Então o cara vai dizer, pô, Samuca, tamo junto, mas é tamo junto que a gente não vai para lugar nenhum. Então eu tô aqui... É o bora marcar, né? Bora marcar. É o bora marcar. Vamos marcar de se encontrar? Não, ou se não, assim, eu sei como é, cara. Você caiu nisso, eu também caio. Aí fica, você caiu, eu também caio. Você mas caiu, não eu também resolve, caio. né? Mas tipo, se não gera... Não confronta na medida a você... Isso. Eu sei que eu não sou perfeito, mas não resolve também. Né? A figura do prestador, ela é muito importante para você não se sentir um extraterrestre, né? E você, de fato, tem um parceiro, alguém que você sabe que vai te ajudar. Mas a figura do padrinho, ela também é de fato crucial porque nos leva além. Então é alguém que você... Poxa, quem tem dificuldade nessa área? Quem já conseguiu vencer, né? Então, se você luta com a ira, quem é a pessoa que você olha e diz, poxa, essa pessoa tem conseguido, pela graça de Deus, encontrar a vitória, então eu vou fazer dessa pessoa alguém que é parte da minha rede de apoio. Alguém que vai fazer parte da minha jornada intencionalmente. Eu vou procurar, vou abrir, vou ser vulnerável. Ela, pela maturidade, vai manter o anonimato e assim a gente vai conseguindo criar essa cultura, né? Muitas vezes as pessoas se confundem em pequenos grupos e células que querem transformar todas as expressões do que se deve viver na igreja naquela reunião. Então não é porque eu estou no meu pequeno grupo que eu tenho que confessar pecado no pequeno grupo. Mas eu devo, no meu pequeno grupo, identificar quem é o meu prestador de contas para que no momento adequado, oportuno, eu venha chamá-lo para poder viver isso, né? esse valor fora do ambiente de reunião. Isso não tem problema. E se você faz isso, você não vai deixar de ser alguém transparente, né? Eu acho que esse é o ponto que, para mim, o Pipe falou e foi muito bacana. Muito bom. Muito legal. Vamos trazer outra pergunta para cá da Creuze Santos. Pra Pode aquele ser? lado agora. Pode ser aí, meu diretor. Creuze Santos. Ela fala o seguinte: como relacionar o que Kevin DeYoung pregou sobre o aparentemente fracasso do ministério de Jesus com o triunfalismo de muitos em nossos dias? Peraí que eu tô tentando entender a pergunta também. Tá. Como relacionar... porque foi uma pergunta que quando você vê assim, fracasso de Jesus, a pessoa já fica... Né? Não, calma, meu diretor já está dizendo para cancelar. Não, meu diretor, ele é bem ferrenho assim, mas não, eu vou seguir. Como relacionar o que Kevin DeYoung pregou sobre o aparente fracasso ministerial de Jesus com o triunfalismo de muitos em nossos dias que acreditam que só a igreja grande e próspera são boas igrejas e modelos a serem imitados pelas igrejas pequenas. E aparentemente essas igrejas pequenas são doentes e fracassadas.
Eu olhei pra Igor e já deixei a bomba na mão dele, vice? Maravilhoso. Vamos lá. Mas Raíssa pode responder também, porque vocês vão responder. A gente vai. Veja só, eu acho que o princípio... Como relacionar? Eu acho que a relação é antagônica, absolutamente antagônica. Porque, veja, quem triunfou foi o Cristo. Mas ele triunfou numa perspectiva imagética de fracasso. Então, a gente precisa entender, na referência do Cristo, do ministério do Cristo, que triunfalismo não é aquilo que nós temos no nosso conceito social ou inclusive religioso do que é triunfante, do que é sucesso. Então, a partir desse fundamento, aonde o Cristo ele é triunfante porque ele se expõe ao que é aparentemente fracasso, é que nós temos que entender de uma vez por todas que as igrejas não podem ser consideradas triunfantes ou fracassadas por causa daquilo que é aparente. Então, como eu relaciono isso? De forma antagônica, como o Cristo nos ensinou a fazer. Então, eu não sou bem-sucedido porque muitas pessoas me veem. Eu não sou bem-sucedido porque eu falo o que as pessoas querem ouvir. Eu sou bem-sucedido no propósito para o qual Deus me chamou para viver, porque eu sigo à risca aquilo que eu preciso entender que é a minha posição de obediência e não a minha posição de exposição. Então, quanto mais eu obedeço a Deus, muito menos eu me exponho, mesmo que eu esteja extremamente exposto, porque essa exposição leva as pessoas ao Cristo e não a mim. Então, veja só, é tentador. Mas a relação está no fato de que quanto mais as pessoas, quando se expõem à minha imagem, encontram em mim o Cristo, mais bem-sucedido eu sou. A tendência é de que eu preciso parar de me maquiar, porque a gente vai se maquiando, a gente vai construindo essas plataformas para que a gente seja a exposição, para que o holofote mostre mais a mim do que ao Cristo. Então, eu entendo que essa é a relação. Agora, vamos para outros campos, até para contribuir com a fala que Raíssa pode trazer também. Isso acontece em todos os universos. Não é uma questão de igreja. Cristo não veio para fazer igreja, ele veio para ser igreja a partir dele em nós, certo? Ele não veio para fazer uma denominação, entenda o que eu estou dizendo. Cristo não veio porque ele quer instituir uma denominação, ele veio instituir um corpo, ele veio instituir um propósito, a partir dele em nós. Então, eu sou igreja não só na instituição, não só na denominação, não só no espaço físico. Então, não é uma questão de grandeza física, não é uma questão de grandeza de exposição ou de alcance. Eu sou igreja na minha empresa, eu sou igreja no meu lugar de trabalho, eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja em qualquer lugar. E em qualquer lugar eu estou exposto à tentação de ser triunfante, triunfalista, porque a minha família tem que ser a melhor de todas, porque a minha empresa tem que ser a melhor de todas, porque eu preciso me expor e ser a pessoa, o melhor executivo, o melhor empresário, o melhor colaborador. Eu não tenho que ser essas coisas. Custe o que custar, né? Custe o que custar. Então... E aí a gente começa a criar os nossos problemas sociais. Por quê? Porque se custa o que custar, ser triunfalista justifica eu passar a perna em quem quer que seja. Aliás, esse aspecto específico que você está falando é uma coisa que é interessante da palestra dele, que ele fala sobre você estar, né, a carta do profeta ao povo de Israel em Babilônia, diz assim, não, você vai trabalhar. Exatamente. É um aspecto da transparência muito interessante, porque tipo assim, não, você vai agir de acordo, né, com o que essa sociedade vai colocar como organização, mas a transparência de quem você vai vir à tona, né? Os seus valores vão vir à tona. Eu acho que isso dentro do mercado corporativo também acontece. É a mesma realidade. Eu acho que acontece em todo lugar, né? Em todo ambiente, como o Igor falou. O que tem que falar não é o sucesso aos olhos humanos que a gente tem, mas é o propósito que a gente vive, independente do lugar onde a gente esteja inserido, né? E aí, quando ela fala dessa pergunta, né, de uma igreja triunfalista, o que a gente entende por uma igreja triunfalista? É uma igreja que tem 5.000 pessoas, que tem uma boa qualidade de culto, uma boa qualidade de louvor. Isso não diz nada, né? Isso não diz nada. O grande quê da questão e da nossa vida é ser Cristo. É o grande objetivo da gente aqui na Terra, é ser Cristo.
E o ser Cristo é sofrer, carregar a cruz, é doer, é chorar, é se colocar disponível para o outro, é saber que você está ali para ser pisado, para você ser passado. Né? Esse é o propósito da gente estar aqui. Não é um propósito de sucesso, de ter uma vida confortável e plena. E como igreja também, não é ter uma igreja que esteja funcionando tudo bem. Pelo contrário, eu garanto que todos eles aqui, todos os pastores devem deitar a cabeça no travesseiro, se preocupar com milhões de coisas, né? E é isso, a gente foi chamado para isso, é para a gente ser Cristo aqui. E ser Cristo é sofrer como ele sofreu também, mas não deixar de cumprir esse propósito. Assim, eu vejo que quando a gente vê o Cristo ainda em vida ali, a gente percebe que o povo dele, eles estavam ali o quê? Nós queremos o Messias que chegue, desbarate Roma e nós vamos ser o povo aqui agora. Da mesma forma, hoje, a nossa cultura, ela quer que Deus resolva aqui agora. É imperial. Mas Deus nos chama para o já e ainda não. Ou seja, eu já garanti, eu já comprei vocês, eu já venci a morte, mas a consequência da morte e todo esse ainda não é o que vai realizar o meu primeiro propósito, que não é resolver os problemas externos, não é resolver as consequências da causa, mas a causa que está no coração, que é formatar vocês, ou reformatar vocês, reconfigurar vocês para ser como eu sou. Aí que a coisa dói. É o já e o ainda não. Eu me lembro que eu estava acompanhando um pastor que admiro bastante, ele estava conversando, inclusive isso aconteceu no dia em que nós estabelecemos o Conselho da Ponte de Natal, certo? Ele estava presente, começou a falar sobre igreja, assim, porque ele chegou já quebrando as pernas de todo mundo, que a gente chegou cheio de expectativas de como seria essa igreja. Ele chegou perguntando assim, então a igreja ainda será? Então eu estou perdendo tempo aqui, porque ela ainda será. E o que eu estou fazendo aqui, se ela não já é, né? E aí, ele, em determinado momento... Depois dessa, ele podia ir embora mesmo. Eu queria que ele fosse, porque eu não tinha onde enfiar a minha cabeça de tanta vergonha, né? Porque ficou todo mundo vomitando expectativa, e ele chegou dizendo, então isso não é uma igreja, isso daqui é outra coisa. Então, eu não queria dizer sotaque que você já conhece. O sotaque já revela. Então, opção o quê? Transparente tá aí. Não queria dizer. Deus revelou. Mas Deus revelou quem era, né? Quebrando as pernas de todo mundo, achando que ia fazer igreja. Eu disse, não, então vai fazer ainda? Então eu vim no dia errado aqui para Natal. Eu achei que já era. Mas uma coisa que ele falou na fala dele lá, que até hoje eu carrego, ele disse assim, eu tenho um problema muito sério, porque às vezes a gente pergunta pro pastor quantas pessoas tem na igreja dele, ele parece que se escorrega na cadeira para dizer assim, tem 30. E aí ele disse assim, eu me coloco muitas vezes frustrado, tentando me colocar na posição de uma dessas 30 ovelhas, imaginando esse pastor dela falando dele, como se ele não tivesse relevância, porque ele é um dos 30, e não um dos 3 mil, um dos 30 mil. Mas peraí, Cristo veio para quem? Para as multidões em quantitativo ou para cada um de nós? Então veja só, o triunfalismo é a gente ver que Cristo alcançou o coração de um. Amém. Então, assim, como a gente relaciona? Peraí, um foi salvo? Então valeu a pena. Eu acho que nós precisamos ser a igreja que precisa parar de olhar para as fachadas. Nós estávamos chegando aqui hoje, saímos do carro, entrando aqui no portal, o Pipe falou uma coisa extremamente relevante que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele disse assim, a gente precisa parar de investir nas infraestruturas, porque a igreja que virá, ela é uma igreja que vai precisar correr para dentro das casas. Nós somos uma igreja da relação, não da infraestrutura. Então, eu não estou reclamando da infraestrutura. Quanto maior, nós devemos glorificar, porque cabe mais de cada um. Entendi. Então, não é pela preservação da infraestrutura, mas é pela preservação e manutenção de um reino, um governo, que não está estabelecido naquilo que a gente vê, mas nas pessoas que nós estamos nos tornando. Então, Cristo não veio para todos, Ele veio para mim, para você, e isso torna todos. Amém.
Isso é o evangelho que já é o spoiler para amanhã, no nosso final da conferência Oxigênio, o tema de amanhã. E, irmãos, eu quero dizer só o seguinte, eu fui muito abençoado esses dias aqui com vocês, de verdade, assim, estando aqui, também estando lá, assistindo vocês aqui e tudo, eu queria agradecer de verdade pela disponibilidade do coração de vocês, né, e chamar você para amanhã, você que está aí, vamos fazer uma oração para você dormir bem e acordar amanhã, que amanhã é cedinho, 9 horas começa a nossa conferência. Então se prepare amanhã, você vai tomar café da manhã com a gente. 9 horas, 8h55, meu diretor já está dizendo aqui, 8h55 começa o countdown, 5 minutinhos, você vai ouvindo a musiquinha, preparando o café e esperando para começar. Avisa os amigos, ele tá mandando avisar para todo mundo. Então é isso. Vamos orar. Quem é que faz uma oração pela gente hoje? Raíssa. Eu olhei para você já sabendo. Então, Raíssa, ora pra gente, agradecendo por esse dia, dando um bom descanso para todo mundo e que amanhã o Senhor continue transformando a nossa mente através dessa conferência. Amém. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui promovendo e participando desse encontro de confronto com a Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por ter trazido à luz tantas coisas que a gente precisa, Senhor, ser confrontado, a se disponibilizar, Senhor, para que a gente sofra uma transformação em nossas vidas, ó Pai. Nos ajude enquanto igreja para que, de fato, a gente se volte ao que é essencial, a Tua Palavra, o Teu Evangelho, a comunhão, a transparência, Senhor, a nossa missão aqui na terra, ó Pai, a justiça, a compaixão, Senhor, que todas essas palavras que estão sendo colocadas, Senhor, diante de nós, elas não fiquem somente, Senhor, no campo na nossa mente, mas que elas gerem transformação de vida, Senhor. Não só para essas comunidades que estão aqui representadas nessa mesa, Senhor, mas para todas as pessoas que estão assistindo, sendo confrontadas com essa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça derramada, que a gente possa descansar em paz e que amanhã seja mais um dia especial dentre tantos outros que a gente tem vivido aqui. Eu Te agradeço, Te ofereço esse momento, em nome de Jesus, amém. 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 Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente.